Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossas videoaulas de Vim, né? Essa, no caso, é a segunda videoaula, ok? Na aula anterior, nós fizemos a instalação do Vim, né? A configuração do repositório, colocamos o VMware, né? A infraestrutura de VMware dentro do Vim para poder viabilizar backups e replicação, né? E hoje nós vamos ver o backup e restauração propriamente dito, tá? Só lembrando que eu sou, né, a minha empresa é parceira da Vim, tá? E se vocês precisarem de suporte, precisar de alguma consultoria para aquisição do Vim, bem como para implantação e treinamento, basta entrar em contato, tá? E aí nós vamos mandar uma proposta e lógico, da melhor forma possível, né? Aliás, da melhor forma, né, adaptada aí a sua demanda, tá? Então, precisando aí de não só de Vim, como também de VMware, de Microsoft, de qualquer outra solução, basta entrar em contato conosco. Entra no site, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Como eu falei antes, esse vídeo também ele é comercial. Então, basta entrar no site aqui da, da empresa, né? É solutionti.com.br e você pode ver aqui no menu de soluções quais são as soluções com as quais a gente trabalha, tá? E aí também entrar em contato por aqui, né, pelo formulário de contato. Aqui é a solução, as soluções, né, Microsoft, virtualização, infraestrutura, segurança, tá? Soluções open source, no caso do PFSense, Simbra, ok? E aqui um pouco sobre a história da empresa, né? Beleza? E nas soluções, se eu vim aqui, por exemplo, em virtualização, vocês vão ver que temos aí VMware e temos o Vim, tá? Para poder atender o teu negócio, também Hyper-V, tá? Precisando de soluções Microsoft, por exemplo, com Hyper-V ou com o próprio Windows Server, é, nós também temos, beleza? É isso aí. Bom, então vamos voltar à nossa videoaula, né? Então vamos entrar lá no ambiente e dar continuidade a de onde paramos, né? Bom, então na aula anterior nós paramos justamente aqui, né? Nós temos aí os 4 hosts VMware, né? Que fazem parte desse vCenter, tá? Que estão, né? Que são gerenciados por esse vCenter, tá? E agora eu vou fazer um backup, ok? Vou fazer o backup da máquina virtual. A máquina virtual, no caso, é essa daqui. Deixa eu entrar aqui novamente no vCenter para vocês verem, né? A máquina virtual, que é um controlador de domínio, inclusive, tá? É um controlador de domínio que eu instalei aí para a gente fazer o nosso exemplo. Deixa eu acessar aqui o vCenter. Vamos lá, deu uma queda no acesso remoto, né? Uma queda de leve, mas já estamos de volta. Então, acessar aqui.
Pronto, aqui está o meu ambiente VMware. Vou clicar aqui na máquina virtual, vou acessá-la, né? Entrar aqui no seu console para ver a máquina virtual funcionando. Ok? Aqui é a máquina virtual, que é um domain controller. Beleza, então deixa ela aí quietinha, tá funcionando, tá online, tá, né, está sendo executada. Então, para reforçar aquela história, né, para reforçar a tese de que não precisamos desligar a máquina virtual para fazer o backup, tá? Então, deixa eu minimizar aqui e vou voltar para o Vim. Então, vou começar aqui, vou fazer um backup, né? Backup replication, vou backup job, né? Clicar aqui em backup job, vou colocar aqui, por exemplo, backup do DC, tá? Então, vou avançar. E aí, vou selecionar aqui a máquina virtual no qual vou fazer o backup, né? Na verdade, eu posso selecionar quantas máquinas virtuais eu quiser, tá? Eu posso botar outras máquinas virtuais aqui, né? Não preciso criar um job para cada máquina virtual. Eu posso ter um job que vai fazer backup de todas as máquinas virtuais do meu ambiente. E essas setas aqui de up e down são para você definir a prioridade. Por exemplo, você coloca 10 máquinas virtuais aqui, aí você pode subir as que estão mais embaixo para cima, para que ele siga na sequência, entendeu? De repente você vê que o file server é a 10ª máquina e é importante para você que o file server seja a primeira máquina a ser backupada, né? A primeira máquina a ser protegida, porque vai que acontece um problema depois do backup e aí você quer garantir que pelo menos o backup server já foi feito. Aliás, o file server já foi feito backup dessa máquina. Então você pode subir e colocar ela lá na prioridade, tá? Então você vai colocando aqui a ordem através dessas setas. Você vai selecionar as máquinas virtuais e vai colocando a ordem de prioridade. Primeiro backup dessas máquinas e por último essas máquinas aqui que são menos importantes. Então, por exemplo, como eu só tenho uma, vou adicionar aqui, por exemplo, clicar no botão Add, né? Vou abrir aqui o vCenter. E ele vai me mostrar os datacenters, Vim e VMware. Vou pegar esse datacenter aqui, que é o Vim. Vou abrir aqui o host, deixa eu ver aqui. Esse host 22, vou pegar só essa máquina virtual. Se eu tivesse mais máquinas virtuais, aparecesse aqui, por exemplo, 50 máquinas, eu poderia selecionar todas as 50. Eu poderia selecionar uma de cada vez, poderia selecionar, por exemplo, o vCenter, né? Poderia selecionar aqui o vCenter e adicionar, e ele faria o backup de todo o vCenter, né? De tudo que está no vCenter, em todos os data centers, tá? Que não é o caso, vou remover, eu vou só pegar aquela máquina virtual específica, né? Eu quero pegar só essa máquina aqui, ó, DC, certo? E aí ele já me diz aqui qual o tamanho, né, o tamanho das máquinas virtuais selecionadas. Todas elas juntas dá quanto? Dá 1 tera, 2 teras, 3 teras. Então ele calcula, né, e soma todas as máquinas virtuais. Ó, o tamanho aqui vai dar X giga ou teras, né? Como eu só tenho uma máquina virtual, lógico, o tamanho vai ser 40 gigas, tá? Então, eu vou avançar e vou definir aqui o repositório do backup. O repositório do backup vai ser quem? Aquele que eu criei, né? O VMData Backup, que é naquele disco de 200 GB. Então, o backup vai ser feito aqui dentro, tá? O backup proxy é Automatic Selection, ou seja, é o próprio Vim, né? Porque eu instalei todo o Vim, todos os recursos do Vim numa máquina só. Então, o backup proxy está nessa mesma máquina, nesse mesmo computador, nesse mesmo servidor onde está o Vim, tá? E pontos de restauração do backup, tem padrão 14. Eu posso botar mais ou menos, ou seja, pontos de restauração, né, que o Vim vai guardar, vai catalogar. Por exemplo, se você colocar 14, ele vai criar 14 dias. Né? Se é um backup por dia, então ele vai criar 14 pontos de restauração, um por dia.
Tá? Então você vai ter um histórico de 14 dias de backup. E na hora que for fazer a restauração da máquina, ele permite que você escolha de qual dia você quer restaurar. Se você quer restaurar o de ontem, o dia antes de ontem, e assim vai, né? Dentro dos 14 dias, qual ponto de restauração que você quer usar para restaurar o backup da máquina virtual, tá? Ou até mesmo restaurar o backup dos arquivos dos arquivos da máquina virtual, que vocês vão ver que tem essa opção de recuperar os arquivos da máquina virtual ou restaurar os arquivos que estão dentro do HD da máquina virtual. Tá? E aqui na guia avançada a gente faz alguns ajustes simples, como por exemplo, ele tem aqui a opção reverse incremental, que é mais lenta, mas aí a gente sempre gosta de usar, o melhor é o backup incremental, tá? O backup incremental normal, que é o recomendado, onde ele vai criar um backup full, sintético, né, full, sempre nos dias selecionados por você, porque nesse caso aqui ele está dizendo, ó, vai criar um backup full sempre aos sábados, né? Sempre aos sábados vai ter o backup full. Você pode dizer, não, pode ser mais dias, pode ser, por exemplo, sábado, aliás, pode ser segunda e sexta. Aí ele vai criar dois backups full, né? Um na segunda e um na sexta. Se você disser, não, eu quero só no domingo, né? Vou colocar aqui Sunday. Então ele vai fazer o backup full da máquina sempre aos domingos. Ele vai fazer daqueles 14 pontos de restauração que você marcou lá na tela anterior, ele vai criar sempre backups diferenciais, né? Aliás, backups incrementais, mas sempre aos domingos ele vai criar um backup full. Então ele vai criar um backup full, aí vários incrementais, outro backup full, vários incrementais, ou seja, de domingo a domingo, né? Backup full domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado incremental, e aí domingo de novo outro full, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado incremental. Outro domingo full, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado incremental. Quando chegar em 14 pontos de restauração, ele vai renovar, né? Ele vai voltar para o primeiro, vai apagar e vai escrever um novo backup no primeiro, e depois no segundo, no terceiro e no quarto, até chegar em 14 dias, já que você definiu lá atrás, né? 14 dias o histórico, tá? Beleza? Então, é basicamente isso aqui. Se você quiser, por exemplo, criar um backup full em períodos diferentes, você pode colocar aqui, ó, faça um backup full sempre na primeira segunda-feira, e aí seleciona os meses, tá? Ou sempre em determinados dias, né? Ele vai criar full ali sempre em determinados dias, você pode, lógico, desmarcar aqui e escolher essa opção. Então ele vai ficar criando aqueles backups full naquelas datas, né? Mas naquelas datas que você selecionar. O Syntactic Full, você pode ver aqui periodicamente que você só tem as opções de dias, né? Em quais dias ele vai, em qual dia ou em quais dias ele vai fazer o full. Já no caso do Active Full, né, você pode dizer, por exemplo, por meses, né? Você pode selecionar o primeiro, segundo dia, primeiro, segundo mês, dia do mês, né? Na verdade, quais são os dias especificamente, né? Aqui também você pode selecionar os dias especificamente, tá? E aqui os meses. Beleza? Então vou deixar aqui desmarcado, vou marcar só essa opção aqui, Create Synthetic Full Backup, que é normalmente o padrão que a gente usa. E aí lembrando também que é o seguinte, sempre o primeiro backup vai ser full, tá? Porque às vezes já me perguntaram, Ivanildo, beleza, eu criei o backup e ele vai fazer sempre incremental. E eu estou dizendo que o full vai ser no domingo. Quando ele for fazer o backup, porque eu criei o backup, né, o job de backup, e ele vai disparar o backup amanhã, por exemplo. Só que amanhã não é domingo, então não vai ser um full. Então esse backup de amanhã, ele vai fazer incremental ou ele vai fazer full? Então ele vai fazer full. Sempre o primeiro backup é full, sempre, independente de que é incremental, de que é synthetic backup, synthetic full e tal. Então ele sempre tem que fazer o primeiro full, porque ele fazendo o primeiro full, ele vai guardar, lógico, todos os arquivos e depois que guardar todos os arquivos, aliás, toda a máquina virtual, né, todos os dados das máquinas virtuais, aí ele começa a fazer os incrementais e aí, criando os full sintéticos de acordo com o que está aqui. De acordo com o que está aqui configurado. Tá? E aqui nós temos as guias de manutenção, storage e notification. No caso, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui só realmente no curso, tá? No curso que quem precisar de um curso de Vim Backup Application, repito, eu tenho, né? Nós temos a opção de curso online, tá? E aí a gente entra em mais detalhes da ferramenta, usando inclusive a documentação da Vim, a documentação online da Vim, e aí fazendo testes práticos, né? Aliás, fazendo exercício prático em laboratório, tá? Tudo remoto. Mas aí eu vou fazer, por exemplo, aqui na parte de storage, vou manter aqui o
nível de compressão ótimo, né? Ele vai comprimir aí, e o Vim é muito bom em fazer compressão de dados dos backups, tá? Backups que chegam, por exemplo, um backup juntando todas as máquinas virtuais que dá 1 tera todas juntas, né? Ele pode fazer a compressão chega a criar um backup de 500 gigas, tá? Ou seja, reduz pela metade. Então ele é bem agressivo na questão da compressão. Você pode colocar mais agressivo ainda, mas o recomendável é esse aqui, tá? Porque aí não exige demais de processamento da máquina da máquina do Vim, né? Da máquina do Vim está instalado, tá? E o storage, no caso aqui, qual tipo de storage que eu estou usando? Ele é local? Ele é LAN? Ele é WAN? Então eu vou dizer que é local porque realmente estou usando storage local, estou usando o disco da própria máquina. Então, ao selecionar o tipo de otimização de storage, ele entende, ele otimiza o backup para aquela situação, para aquele tipo de storage que está sendo usado, né? Por exemplo, se você disser que é WAN, aí ele vai fazer uma compressão melhor, ele vai usar de duplicação, ele vai, por exemplo, procurar usar o WAN Accelerator, né, para fazer o backup da melhor forma possível, sem estressar o link, tá? Então vou bater aqui local e deixa eu ver aqui, ok, né? Ok, então vou avançar. Vou avançar aqui também. E aqui eu posso dizer qual vai ser os dias do job, né? Então, o job do backup vai ser executado diariamente às 22 horas, né? Every day, todos os dias, ou dias na semana, ou os dias que eu selecionar, né? Ou vai ser mensalmente, né? Mensalmente às 22 horas, sempre na segunda, por exemplo, no segundo na segunda sexta-feira, né, na verdade, tá? E aí eu defino aqui quais são os meses. Vai ser um backup, por exemplo, periódico, né? Ou seja, vai ser um backup a cada X horas, tá? Ou a cada X minutos, ou continuamente. Continuamente é backup o tempo todo. Ele faz o backup, termina, faz outro. Faz o backup, termina, faz outro. Faz o backup, termina, faz outro. Ele não para. Então é um backup contínuo, tá? Opa, caiu de novo a conexão. Deixa eu entrar aqui de novo. Bom, voltando. Ou após o job, ou seja, se você tiver um outro job, por exemplo, você tem um job de replicação. E aí você pode dizer, faça o backup, e esse job de backup ele vai ser executado após tal job de replicação. Ok? Então você pode dizer isso também. Então eu vou dizer aqui, por exemplo, eu não vou usar nenhum agendamento, não vai ser um backup diário, né? Nem mensal, enfim. Vou aplicar. Aqui é o sumário da tarefa, né? E finish. Pronto. E aí eu vou executar um backup manualmente. Eu clico com o botão direito aqui em cima do job, né? Em cima da tarefa, Start. E aí ele vai fazer o backup da máquina virtual agora. Ok? Começando o backup da máquina virtual. Se eu clicar com o botão direito no job e vir aqui em estatísticas, ele mostra justamente o processo, né? Assim, show details, ele mostra todo o processo de backup, tá? Como, por exemplo, startou o job, né? Listou a máquina virtual, viu que a máquina virtual tem 40 GB, né? Tá usando aí o Change Block Tracking, né? Habilitando o Change Block, tá? E aí ele vai começar o backup, ele vai localizar o VMDK, como fazer a cópia do VMDK, a cópia do VMX e todos os outros arquivos, né? Olha aí, listando todas as VMs, né, a serem processadas, processando DC, ou seja, processando essa máquina virtual aqui que está sendo backupeada, né? Se eu vim aqui no vCenter e vim aqui, por exemplo, em tarefas, ele deve me mostrar alguma coisa. Deixa eu ver aqui, tasks. Ainda não está mostrando nada, mas quando começar a fazer o backup da máquina virtual, aí vocês vão ver que ele vai criar um snapshot e porque o snapshot é necessário, né, para fazer backup da máquina virtual, o Vim, né, e todas as outras ferramentas de backup sempre fazem snapshot da máquina virtual que é para protegê-la, porque se o backup vier a apresentar algum problema no meio do processo, então ele tem como abortar, perdão, ele tem como abortar o backup sem
corromper a máquina virtual, sem comprometer a máquina virtual, justamente porque ele se apoia no snapshot, né? O snapshot é um instantâneo da máquina virtual, então é usado para proteger a máquina virtual no momento em que o backup está sendo feito, tá? Ele está processando aqui, logo logo ele começa. Vê que o job aqui já está em 3%. Já está processando aqui os dados, né, sendo copiados, ó, lendo, transferindo já, né, processando, transferindo, né, o tempo, aliás, a taxa de transferência está no momento 71 megabytes por segundo. Aqui a duração no momento, né, que já vai em 2 minutos e 20, tá? E agora é esperar ele terminar o backup, né? Para depois a gente fazer a restauração. Ok, backup finalizado. Vejam aqui todo o histórico do backup, né? O tempo de duração, tá? Uma máquina que tem 40 GB de disco só, demorou aí 6 minutos, né? 40 GB de disco, mas vamos ver o tamanho do backup, né? Se eu clicar, por exemplo, se eu vim aqui, por exemplo, na unidade, né? No disco, e aí, ó, eu vejo aqui na pasta backups, o backup DC, né? Então, olha só, 40 GB e o backup tem hoje, o tamanho do backup é de 7 GB, tá? Então é uma compressão, como eu falei antes, bem. Tem dois fatores, a compressão que é boa e o outro fator que é o Vim só faz o backup daquilo que realmente está gravado na máquina virtual, tá? A máquina virtual tem um disco de 40 GB, mas só está sendo ocupado 7 GB dessa máquina virtual. Quer ver? Se eu venho aqui no vCenter, se eu ver aqui no vCenter, eu vou ver que o disco dessa VM só tem 7 discos, aliás, perdão, 7 GB de espaço ocupado, né? Então essa é uma das técnicas aí do Vim, tá? Para fazer um backup rápido, né? Ele só copia o que realmente interessa, principalmente se a máquina, né? Se a máquina tem um disco dinâmico, então a máquina que tem disco dinâmico ela é assim, né? Ela tem um disco alocado, né? Ela tem um espaço alocado, por exemplo, de 40 GB, né? Ela tem um espaço alocado de 40 GB e tem um espaço alocado de 40 GB, mas na verdade você está usando 7, como é o caso dessa máquina aqui. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer aqui, vamos lá no datastore dessa máquina está. Pronto, está aqui o disco VMDK da máquina. Aqui ele está mostrando com 41 GB o tamanho, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. No caso dessa máquina virtual, ele já tá com 41 GB porque o disco não está como dinâmico, está como FIC, tá? Então assim, ele já está alocando todo o espaço do datastore que foi determinado para ele. Se foi 40 GB, então ele já está ocupando todo o espaço do datastore que é de 40 GB, tá? Não tem a opção de inflate aqui no disco virtual, né? Se tivesse a opção de inflate, significaria que ele era dinâmico e eu poderia inflar, ou seja, crescê-lo para torná-lo num disco FIC, né? Torná-lo um disco estático, né? Não seria um disco dinâmico, então se ele fosse ainda um disco dinâmico, estaria aqui, por exemplo, o tamanho 7 GB, né? E o que foi provisionado, no caso, seria 40 GB. Ele mostraria provisionado 40 GB, sendo ocupado 7 GB. Está sendo ocupado só 7 GB dessa máquina, com certeza, porque
Se eu venho aqui, por exemplo, vamos entrar direto na máquina virtual, só para a gente dar uma olhada por dentro, né? Já que o disco dela já está com todo o espaço pré-alocado, né? Por estar como disco fixo. O Vim, volto a repetir, ele só copia o que realmente interessa, ou seja, o que realmente tem de dados. Na hora que ele for restaurar, claro, a máquina virtual ele vai restaurar a máquina virtual inteira, vai restaurar alocando 40 GB de disco e colocando somente os 7 GB de dados, tá? Que é justamente uma das técnicas usadas para que o backup seja rápido, né? Para que a compressão seja boa e que o backup também seja rápido, tá? Então, deixa eu ver aqui. Tá até usando mais. Tá até usando mais, porque na verdade aqui é isso mesmo. Ó, tá usando 11 GB, né? Tá usando 11 GB, a máquina virtual tem 40 GB de espaço em disco, né, alocado, tá? O disco tem 40 GB e está sendo usado 11. E aí o tamanho do backup, tá? O tamanho do backup, como vocês viram, tá com 7 GB. Ainda teve uma compressãozinha a mais aí, tá? Teve uma compressãozinha aí que para compensar, no caso, 7 GB, né? 7, 8, 9, 10, 11, 4 GB aí, né? Ganhou de espaço, tá? Então, vocês veem que a compressão do Vim ela é bem eficiente, tá? Eu vou desligar aqui essa máquina virtual, tá? Vou desligá-la e vou deletá-la. E aí nós vamos restaurá-la, né? Vou vir aqui, ó. Vou desligar, deixa eu dar o West. Enquanto vai desligando, eu vou explicar aqui outras coisas. Para restaurar o backup da máquina virtual, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, em disco, né? Eu vou ver que já tem um backup lá, que é o backup que eu acabei de fazer. E aqui está aqui a máquina DC. Se eu clicar com o botão direito na máquina virtual, tem algumas opções para restaurar. Tem o Instant VM Recover, né? Ou seja, um instantâneo, onde a máquina virtual é executada a partir do backup. Tá? Então é um negócio assim, há uma urgência, eu preciso botar a máquina virtual em produção agora, não vai ter tempo de restaurar não. Então o Instant VM Recover, ele executa a máquina virtual a partir do backup. O Restore Entire VM, que é restaurar a máquina virtual, né, inteira. Aí sim, restaurar toda a máquina virtual, colocando lá no host e depois ligar a máquina virtual. Restore Virtual Disks, que é restaurar somente os discos da máquina virtual, né, os discos VMDK. Restore VM Files, que é restaurar os arquivos que compõem a máquina virtual. O VMX, se tiver arquivo, aliás, o VMX, o VMDK e outros arquivos que compõem a máquina virtual, tudo que faz parte da máquina virtual, tá? E o Restore Guest Files é restaurar os arquivos da máquina virtual, ou seja, os arquivos que estão dentro, na verdade, do HD da máquina virtual. Se eu escolher essa opção aqui, ó, Microsoft Windows, por exemplo, né? Porque é uma máquina Windows, não é uma máquina Linux. Então, se eu escolher a opção Restore Guest File, vocês vão ver que só tem um ponto de backup, que é esse cara aqui. Vou avançar, aí ele vai abrir o HD, né? Ele vai abrir o disco da máquina virtual, tá? Ó, Next. E aí vou esperar ele abrir, ó, Finish. Ele vai abrir para mim aqui uma tela com conteúdo do HD da máquina virtual. Isso é útil para me salvar, por exemplo, restaurar uma pasta, restaurar um arquivo, restaurar, enfim, um conjunto de arquivos, né, ou de pastas. Eu não quero restaurar a máquina virtual inteira, eu quero restaurar só determinadas pastas que foram deletadas acidentalmente por usuários, né, ou teve uma corrupção, um problema com ransomware e eu preciso restaurar as pastas. Então essa é uma forma, por exemplo, até de usar o Vim como backup restauração de dados, né, dos arquivos da máquina virtual. Ou seja, eu não tenho só a opção de restaurar a máquina virtual inteira, eu tenho também a opção de restaurar os arquivos que estão dentro do HD da máquina virtual. Então, aí ele abre essa tela aqui com a unidade C, está aqui a unidade C da máquina virtual e está aqui os arquivos. Ó. E eu posso, vou restaurar essa pasta aqui do System Center. Tá? Eu venho aqui, ó, botão direito e copio. Copio para onde? Copio para minha máquina, para o meu próprio notebook, para o meu próprio desktop, né, ou para alguma pasta na rede. Depois de copiar, depois de copiar, pego a pasta e copio para dentro da máquina virtual, lá no ambiente virtual. Né? A máquina virtual está sendo executada, ela só perdeu algumas pastas. Então, eu restauro a pasta aqui no meu computador e copio para dentro da máquina virtual. Tá? Então, essa opção é interessante. Mas vamos restaurar a máquina virtual inteira, né? Deixa eu ver se ela já terminou aqui, se ela já desligou. Vou deletar ela aqui, ó. Deleto, né? Delete from disk. Ok, deletei toda a máquina virtual e agora vou restaurá-la, né? Ok. Vou restaurar a máquina virtual inteira, ó. Botão direito aqui, ó. Restore Entire VM, tá?
E aí ele vai estar aqui a máquina, né? DC, ponto de restauração, aquilo que eu falei, né? Se eu tenho 14 backups, eu tenho 14 pontos de restauração, né? No momento eu só tenho um full, porque eu só fiz um backup, tá? Então, ok. E aí eu vou avançar e eu tenho a opção de restaurar para o local original ou para um novo local. Quando eu coloco um novo local, significa que eu vou restaurar para um novo host. Ah, essa máquina estava no host SXI 6.5 e aí eu vou que esse host está meio complicado, às vezes ele reseta e tal, está com problema físico, eu vou restaurar essa máquina virtual em um outro host do meu VMware, tá? Um outro host que tem VMware 6.5 ou até 6.0, mas que está mais saudável, não está tendo problemas. Então eu posso escolher essa opção aqui, Restore a New Location, né? Com o WIFE de diferentes settings. É basicamente escolher um novo host. Você está vendo aqui, ó, host, você vai selecionar o Resource Pool, se tiver o Data Store, onde vai ficar guardado, né? Ou seja, em qual Data Store daquele host a máquina virtual vai ficar guardada. Pasta, definir parâmetros de rede, né, ou se ela vai ficar conectada no port group VM Network ou um port group de uma VLAN que você tenha lá dentro daquele host, tá? E assim vai. Eu vou restaurar no ponto original, tá? Aliás, restaurar no ponto original é muito fácil, porque é só restaurar aqui, ó, e aí Restore Mode ele já vai procurar o host e já vai restaurar automaticamente, sem qualquer problema, tá? Rapidinho, ele já sabe qual é o host, ele tem isso catalogado, né, lá naquela opção do Vim Catalog, então ele tem essa informação catalogada, então ele vai só realmente copiar a máquina lá para dentro, já sabe em qual data store, já sabe qual rede que ela vai usar, tá? Então é tudo muito simples. Então eu vou fazer o seguinte, deixa ele terminar de carregar, que eu vou voltar e vou pedir para restaurar num local diferente, que aí vocês vão ver como restaurar o backup em um outro host, né? Então vou colocar aqui, ó, Restore a New Location, aí eu vou avançar, olha aí, ó, ela originalmente estava no 10.2.222, vou dizer que ela vai ser restaurada em um outro host, tá? Até em um outro data center, vou dizer que vai ser restaurado nesse host aqui, ó, 10.2.2.118, tá? Vai ser restaurado aqui, tá? Num host em outro data center, né? Vou avançar. Resource Pool não tem Resource Pool para selecionar, vou avançar. Ó, o tamanho do disco aqui, né? Tá? Ele vai ser tem um datastore lá de 100 GB, né? O tamanho do disco da máquina virtual é de 40 GB, cabe, né? Se eu quiser selecionar outro datastore, clico aqui, mas essa máquina ela só tem um datastore mesmo, esse host só tem um datastore, então não tem como procurar outro, né? Então vai ser desse datastore aqui. Vou avançar. Sim, ao disk type, né? Tem um detalhe aqui interessante. Eu posso, na restauração, definir o tipo do disco também. Tem esse detalhe. Eu posso dizer se o disco vai se manter no mesmo formato, ou seja, no caso dessa máquina virtual, o disco está no formato FIC, né, que é o formato disco estático, mas eu posso mudar aí, ó, ele vai considerar a origem, né, do jeito que está, traga. Então, mas eu posso mudar, eu digo, não, bota ele como dinâmico. Agora eu sei que ele estava como disco FIC, né, estava em uma dessas opções aqui, inclusive, e eu quero que o disco seja dinâmico, que aí eu quero restaurar para que o disco VMDK ele vai ser alocado 40 GB no Data Store, mas ele vai usar somente de espaço aquilo que realmente tem gravado no disco, né, que são 11 GB, tá? Então vou dizer aqui, ó, quero colocar como disco dinâmico. É uma forma de converter, tá, pessoal? Para quem usa Vim, tem aquela, às vezes me pergunta, Evander, eu tenho uma máquina que tem um disco fixo como de 100 GB, só que é muito, essa máquina só usa 30 GB, eu queria criar um disco de 50 GB, eu quero reduzir esse disco para 50 GB. Como é que eu faço isso? Bom, se você está em vCenter, você pode usar o Storage vMotion, né? Se você tiver a feature de Storage vMotion que está na versão Enterprise Plus do VMware, ou usar o VMware Converter. Caso você não tenha vCenter, você pode usar o VMware Converter e aí você vai fazer o que? Vai fazer uma cópia dessa máquina virtual, vai ser um clone da máquina virtual no mesmo host ou em um outro host. Só que no momento que você vai definir os discos, na hora que você está fazendo o clone, você consegue inclusive redimensionar o tamanho do disco para menos, tá? Ou para mais, e dizer que ele vai ser um disco dinâmico ou um disco fixo, né? Um disco do tipo FIC, tá?
Ou a terceira opção é, eu tenho um Vim Backup Application. Então, faz um backup da máquina virtual, né? Essa máquina virtual que tem um disco fixo de 100 GB, e aí restaura ela, restaura o backup, cria uma nova máquina, e no momento de restauração, define aqui o disk type como dinâmico, né? Ele não vai redimensionar, tá? Nesse caso aqui, ele não faz como VMware Converter. Você não consegue, nesse caso, até observar isso, observar bem isso aí, ele não consegue reduzir o disco para 50 GB, como você faz no VMware Converter, mas ele transforma o disco em dinâmico, ou seja, vai ser ocupado no data store somente o que realmente tem gravado de dados no disco. Apesar dele alocar os 100 GB, mas ele vai gravar, aliás, vai ocupar no data store somente aqueles 50 GB, né, 30 GB que tiver realmente dentro do disco, tá? Então vou manter aqui como dinâmico, ok, vou avançar. E aí eu vou selecionar o que agora? Eu vou selecionar, né, ele está validando o data store, vou selecionar a VM folder, não preciso, não vou criar uma nova VM folder, eu vou manter do jeito que está para ele criar uma nova pasta para a máquina virtual com o nome dela, claro, né? Vou avançar. E qual é a placa de rede? Aliás, qual o port group? Só tem um port group lá que é o VM Network, então não tem nem o que mudar, tá? Então só tem um port group que é o VM Network. Se tivesse outros port groups no host, no SXI, eu tenho aqui o port group VLAN 100, VLAN 200, VLAN 50, VLAN 30, eu poderia dizer, vai para essa VLAN aqui, vai para esse port group dessa VLAN, tá? Como só tem só tem um port group, então vai ser esse mesmo, tá? Clicar aqui em Network, por exemplo, ó, vocês vão ver que ele só tem esse cara aqui. Tem até um cara aqui chamado VSAN, mas não é o caso, né? Isso aqui é para um ambiente de laboratório de VSAN que eu estou montando, tá? Mas não é o caso, vai ser VM Network mesmo. Ok, avançar, next, né? E aí ele vai verificar a VM e vai começar a fazer a restauração dentro daquele host que eu selecionei, tá? Ó, nesse host aqui, ó, 10.22.118. Essa máquina virtual estava originalmente no host 10.22.122, tá? Então, restaurando a máquina virtual em um outro host, e aí vou marcar essa opção aqui, ó, Power On Target e VM After Restore, ou seja, ligar a máquina virtual após o restart, aliás, após a restauração, né? Ele termina de restaurar o backup da máquina virtual e já starta, já liga a máquina virtual. Finish, e aí é esperar, tá? Vem aqui nas estatísticas, né? Aqui em logs, melhor de visualizar aqui, ó. Startando Story Backup, Looking Require Backup File, né? Se eu for lá no vCenter, naquele host 118, eu posso ver alguma coisa acontecendo aqui já nesse cara. Deixa eu abrir aqui. Daqui a pouco a máquina aparece aqui descer, tá? Daqui a pouco ela aparece aqui. Se eu ver aqui em tarefas, deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa. No momento nada. Deixa eu voltar lá para hosts e clusters. Na máquina 118, né? No host 118, no data center VMware, por enquanto nada. Ó, já apareceu aqui, ó. DC, tá? A máquina já foi criada. E aí agora ele vai terminar de fazer o restore. Já registrou ela, né? Restaurando os arquivos DC, NVRAM, né? O VMX. E agora ele vai restaurar o VMDK. Registrou a máquina virtual no host 118. Agora ele vai restaurar o VMDK, né? Que é onde estão os dados, né? Propriamente dito, tá? Aí, prepare for Virtual Disk Restore, né? Preparando os discos virtuais para serem restaurados, ok? Aí, 40 GB, né? Restaurando os 40 GB. Taxa de transferência, a princípio, está em 1 MB por segundo. Daqui a pouco ele dá uma acelerada. E aí, vamos aguardar. Ó, já 46 MB por segundo. Agora é aguardar, está em 1%. Vou dar outra pausa no vídeo, né? Para quando ele terminar eu voltar. Backup restaurado, né? Finalizou aqui com sucesso. Vou fechar aqui, ó. Se eu vim aqui no vCenter, eu vejo que a máquina já foi startada. Olha aí, a máquina funcionando. Ó, tá ligando aqui nesse exato momento. Então, backup e restauração, ok, né? Bem explicado aqui. Tem um outro tipo de restauração que talvez seja interessante. Talvez seja interessante, não. É interessante. Que é esse cara aqui, ó. Application Items, tá? Vocês já ouviram falar no Vim Explorer, né? Tem o Vim Explorer para Active Directory, Vim Explorer para Exchange, Vim Explorer para Oracle, Vim Explorer para arquivos, né? Se você colocar aqui, ó,
Vim Explorer, que só está presente, tá? Na versão Enterprise do Vim. O Vim Explorer nada mais é que os exploradores, né? Que você usa, por exemplo, para recuperar objetos de serviços. Você não precisa, por exemplo, restaurar a máquina virtual inteira. Por exemplo, deletei 10 usuários do Active Directory, eu deletei GPOs do Active Directory, ou máquinas do Active Directory. Eu posso restaurar essas máquinas, posso restaurar esses objetos através do backup do Vim. Eu não preciso restaurar a máquina virtual inteira. Deletei, por exemplo, contas de usuário, caixas postais de usuário, por exemplo, do Microsoft Exchange. Eu consigo restaurar essas caixas postais abrindo o arquivo do Microsoft Exchange, tá? Restaurei, por exemplo, deletei, né? Deletei um banco de dados, né? Do SQL Server. Também consigo restaurar um backup, restaurar um banco de dados inteiro sem precisar restaurar a VM, ou até tabelas, né, ou objetos do banco de dados, como índices, né, views, tá? Então eu consigo recuperar objetos especificamente, né? Então o nível de granularidade de restauração do Vim ele é bem interessante, né? É bem bacana aí, tá? Então, nós temos o Explorer para Exchange, nós temos o Explorer para Active Directory, para servidor de arquivos, para SharePoint, tá? Que é o que chama aqui de recuperação granular, né? Funcionalidade avançada para recuperação granular. Então, eu posso restaurar os objetos dessas aplicações, ó. A Exchange 2010, 2013, 2016, né? Como eu falei antes, Active Directory, de Oracle também, tá? Tem o Explorer para Oracle, tem o Explorer para File Server, tem o Explorer para vários, né? Aqui, ó, storage, snapshot, SharePoint, né? Ou seja, restaurando a partir de snapshots de storage, tá? Porque tem storage que suportam, né? Fazer snapshot do conteúdo, né? Dos seus volumes, como por exemplo, tem alguns storage da IBM que você tem as máquinas virtuais dentro do storage e ele faz o snapshot do volume, tá? E você consegue, o Vim consegue explorar esses snapshots para restaurar esses backups de SQL, de Oracle e do Active Directory. No caso do Active Directory, como nós temos aqui, por exemplo, é o que eu vou usar como exemplo, como nós temos aqui uma máquina virtual com AD, então se eu voltar aqui, por exemplo, né? Eu quero restaurar, por exemplo, os objetos do Active Directory, contas de usuário que foram deletadas, por exemplo, tá? Então, ó, eu faço aqui um application, né? Restore application items, tá? Ó, Microsoft Active Directory, ok? Vai usar o único ponto de restauração e aí avançar, finish. Ele vai abrir o AD, ele vai abrir o banco de dados do Active Directory da máquina. Vim Export para Microsoft Active Directory. Então ele vai abrir, ó, o AD, tá? O banco de dados do Active Directory dessa máquina virtual e vai me mostrar os objetos. E aí eu vou selecionar os objetos que eu quero restaurar, porque ele vai fazer um comparativo. Ele compara os objetos que tem dentro do backup e os objetos que estão na máquina virtual atualmente, né? Então ele faz o comparativo e diz, ó, tá faltando, ele mostra para você o que está faltando, né, na máquina virtual que está rodando em relação ao que tem dentro do backup, né? Ele vai te mostrar, por exemplo, os objetos do backup, sejam GPOs, sejam usuários, sejam computadores, né? E ele te mostra, por exemplo, eu tenho aqui, ó, colaboradores, eu tenho aqui Ivanildo Galvão, tá? E aí, ó, eu clico com o botão direito em cima desse cara e vou restaurar para o Microsoft, para o domínio Microsoft.net. Então ele .net, então ele vai atrás do domínio, né? Vai atrás da máquina virtual, lógico que tem o domínio e vai restaurar o usuário, tá? Eu posso exportar para o meu desktop, posso exportar para um outro local, posso restaurar para, e aí eu digo para onde ele vai ser restaurado, né? E aí em qual servidor do AD, né, ele vai ser restaurado, tá? Eu posso, se eu vim aqui, ó, restaure para Microsoft.net, então ele vai restaurar para o domínio, né, o Microsoft.net, né? Nesse caso aqui eu vou parar porque eu não deletei, né, o usuário, tá? Então ele vai de certa forma tentar sobrepor o usuário que está lá. Então essa é a solução do Explorer, né? A ferramenta Explorer do Vim. Você pode estar usando para restaurar objetos do Active Directory diretamente no seu servidor virtual, sem precisar restaurá-lo por completo, tá? E olha aqui, GPOs, você tem uns 50 GPOs, alguém deletou 5 acidentalmente, e são 5 GPOs importantes que fazem algumas configurações automáticas de sistema no meu domínio. Vê qual é a GPO e restaurar ela para domínio. Então ele vai lá e restaura, tá? Ele acessa a máquina virtual e restaura, ok? Se você quiser comparar os objetos, você compara. Por exemplo, eu estou aqui, ó, em colaboradores,
aqui, ó, Ivanildo Galvão. Se eu clicar em comparar objetos, ele compara, que é justamente entrar na máquina virtual, né, na máquina virtual e no domínio, na máquina virtual, perdão, na máquina virtual, onde está o Active Directory, né, ele vai comparar, vai entrar no domínio, vai comparar e vai dizer se o objeto está faltando, né, ele diz, ó, tem Ivanildo Galvão aqui no backup e tem Ivanildo Galvão, né, a conta do usuário lá no AD, então não está faltando. Se faltar, ele vai dizer, ó, está faltando aqui o objeto, né, está faltando o backup perdão, está faltando o usuário lá no AD original em relação ao que tem aqui no backup. Nesse caso aqui ele deu falha por quê? Porque eu estou tentando restaurar o backup de um objeto em uma máquina, né, em um controlador de domínio que não existe mais. Como não existe mais? Vocês lembram que eu tinha o controlador de domínio lá no host 10.2.2.118, né? Então ele está procurando esse cara, porque o backup originalmente foi feito dele. Tá? O backup originalmente foi feito do 10.2.2.118. Eu deletei a máquina virtual e restaurei no 10.2.2.120. Então, o job de backup, aliás, o catálogo de backup não sabe disso, ele não sabe que eu troquei de host. Então é natural que ele vá lá no 10.2.2.118, que é onde foi feito o primeiro backup originalmente, ele vai atrás da máquina virtual lá e como ele não achou, ele está dando um erro aqui. Então para que isso funcione, né, para que eu consiga restaurar os objetos, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer um novo backup, né? Deixa eu fechar aqui. Eu tenho que fazer um novo backup já, né, da máquina virtual no novo ambiente, tá? Eu tenho que fazer um novo backup já da máquina virtual já no novo host, né? Ou seja, daqui, tá? Então eu tenho que vir aqui no Vim e fazer um backup da máquina virtual lá no novo host. E aí sim, depois de fazer o backup, a partir daí, se deletarem objetos nessa máquina virtual que está nesse host 120, 118, eu vou poder restaurar, tá? Eu vou poder restaurar a partir do novo backup, né? Aqui eu não consigo porque, como eu falei, o Vim Explorer, o Active Directory Explorer está indo atrás da máquina DC que antes estava no host 122 e que não está mais agora, está no host final 118. Ok? É só isso, vocês podem testar, vocês podem configurar aí que vocês vão ver que é isso mesmo e não tem mistério. Ok? Bem, segunda aula, estamos finalizando aqui agora, tá? Então, espero que tenha dado para entender tanto o backup como a restauração e os tipos de restauração. E lembrando que mais detalhes, um treinamento mais completo sobre isso, a gente pode fazer isso, né? A gente pode atender essa demanda, bem como também a venda do próprio Vim e projeto de proteção de ambientes virtuais com Vim, nós também conseguimos atender. Ok? Um grande abraço e até a próxima e última videoaula.